uma série de estratégias podem ser feitas para o uso mais racional de fluido no nosso paciente internado na unidade de terapia intensiva. O que é importante a gente comentar também é a questão do fluido oculto. O que é o fluido oculto? Quando a gente administra fluido para o paciente, a gente pode administrar fluido para várias situações clínicas. Então, a gente pode administrar fluido para reposição volêmica, né, que aqui nesse slide seria o laranja, o fluido de ressuscitação. Tá? A gente pode administrar fluido para manutenção, que é o fluido azul. A gente pode administrar fluido para diluição das drogas antibióticos, drogas vasoativas e sedativos, que seria o amarelo. E a gente pode administrar fluido, por exemplo, durante a nutrição. A água da dieta ou a própria dieta, que seria o cinza. Notem que fluido de manutenção e o que ele chama de fluido oculto ou fluid creep, que é o fluido de diluição, é responsável pela imensa maioria do aporte volêmico que o nosso paciente recebe na unidade de terapia intensiva. Ou seja, isso mostra que a gente tem uma série de oportunidades de otimizar a administração de fluido para esses pacientes. Em que sentido? A gente pode, por exemplo, diminuir essa história do fluido oculto, concentrar mais as drogas vasoativas, concentrar mais os antibióticos, concentrar mais os sedativos, para que a gente reduza essa necessidade. Vejam aqui que ao longo dos dias de internação do paciente na unidade de terapia intensiva, o fluido de ressuscitação em verde vai caindo significativamente a sua utilização. E a nutrição aqui em vermelho vai aumentando também o fluido oculto, e mesmo o fluido de manutenção também vai caindo, mas ele ainda é responsável até o 5º dia por cerca de 25% do aporte volêmico dos nossos pacientes. Então isso sugere, pessoal, que uma série de estratégias podem ser feitas para o uso mais racional de fluido no nosso paciente internado na unidade de terapia intensiva. Por isso que a gente tem que pensar se de fato a gente deve administrar volume para um grupo grande de pacientes internados na UTI. Então vejam que quando eu tenho um paciente com instabilidade hemodinâmica, 50% dele não responde a fluido. Então, para esses não adianta administrar fluido. 50% só é responsivo a fluido. Isso tem dado uma série de dados da literatura mostrando esse benefício. Tá? Só que a gente sabe, eu mostrei para vocês, que a resposta pode ser muito transitória. E eu posso me associar a prejuízo, como eu mostrei. Quem recebe mais fluido tem maior risco de morte, fica mais tempo no ventilador, por exemplo. Né? Será que eu preciso mesmo aumentar o débito cardíaco? E se eu precisar aumentar o débito cardíaco, será que volume é a estratégia ideal para aumentar o débito cardíaco do meu doente? Então, tudo isso precisa ser pensado quando eu administro fluido para o meu paciente grave. E por isso, para a gente finalizar a nossa discussão, é que a literatura, né, os estudiosos da administração de fluido, bolaram essa mnemônico ROSE para a gente administrar fluido de forma judiciosa para os nossos pacientes. Tá? Então, o mnemônico ROSE quer dizer o R na fase precoce de ressuscitação, o O na fase de otimização, o S na fase de estabilização e o E na fase de evacuação ou remoção. Então, quando eu estou nos primeiros minutos ou até horas da chegada do meu paciente no hospital, do início da ressuscitação volêmica, eu vou dar, sim, administrar fluido para ele, de acordo, por exemplo, com o guideline da Surviving Sepsis Campaign, ou vou fazer bolos de fluido a cada 10, 15 minutos aproximadamente para o meu doente. Tá? Se eu estou passando essa fase inicial de ressuscitação, fiz os 30 ml quilo, será que ele ainda precisa de fluido? Eu vou entrar na fase de otimização, onde eu vou avaliar, né, através de medidas dinâmicas, se o paciente precisa de fluido adicional. Vou avaliar uma variação da pressão de pulso, vou ver num eco. Será que ele ainda precisa receber fluido dentro dessa fase de otimização? Se não, eu dou uma segurada no fluido do meu paciente. Tá? Isso as primeiras 24, 48 horas. Depois eu vou para a fase S, que é a fase de estabilização, stabilization em inglês. Nessa fase de estabilização, eu vou avaliar se
o meu doente já pode começar, por exemplo, um balanço hídrico zerado ou até negativo. Posso, por exemplo, ele estabilizou clinicamente com baixa dose de droga vasoativa, eu posso entrar então numa fase de remoção, né, com diurético, para tentar deixar esse balanço zerado para o meu doente. E depois eu tenho a fase de evacuação, né, ou de remoção. Evacuação talvez não seja o melhor nome, seria uma fase de remoção, onde eu vou ativamente remover fluido do meu paciente para que ele murche aqui. Veja a rosa, ela vai crescendo, desabrocha, depois ela murcha, porque é o que acontece com o nosso doente. Ele recebe muito fluido, depois ele passa a receber pouco fluido e ele vai murchando nessa fase de evacuação ou de remoção, né? Então eu posso usar, por exemplo, diurético em dose alta ou até ultrafiltração para remover volume do meu paciente nessa fase E, nessa fase de evacuação ou de remoção. Então, para finalizar,